Eita coisa boa! Chegou quarta-feira, hein? E quarta-feira a gente sabe que a gente já tem um encontro marcado do nosso projeto. Oxe! Que danada é isso? Que bom! Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre quando chega quarta-feira, porque eu tenho a oportunidade de encontrar você, você que nos acompanha e está sempre ligado no projeto, nos episódios do projeto. Oxe, que danada é isso? Porque a gente sempre está discutindo algo que é interessante, mas que ainda gera muita dúvida, sempre trazendo um profissional, uma referência da área. E hoje não vai ser diferente, hein? Hoje, sem sombra de dúvida, não vai ser diferente. Dentro ainda dessa perspectiva dos temas ou dos assuntos mais macros, né? Semana passada a gente discutiu com Fernando Rego Barros sobre as particularidades da política brasileira, quais os cenários que se apresentam para a gente, né? Foi um papo incrível. E hoje, lógico que não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre economia, as perspectivas econômicas para 2022, e o profissional também dispensa apresentações. Edgar Leonardo, economista, consultor, professor, analista comportamental. Então, uma pessoa mais gabaritada impossível para a gente trocar uma ideia e entender melhor o que é que está acontecendo na economia local e na economia mundial, já que a gente está passando por vários fatos e acontecimentos que estão dando uma agitada nessa economia de uma maneira geral. Então, para a gente não perder, sem mais delongas, eu vou convidar o nosso profissional, a nossa referência, Edgar Leonardo, para a gente trocar e bater um papo a respeito disso. Produção, me ajuda aqui, por favor, para a gente chamar o nosso convidado, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Dá só um tempo para que a produção possa me auxiliar aqui. Edgar, em 3, 2, 1... Olá, estamos aqui, estão me escutando bem? Perfeitamente, Edgar. E você, me escuta bem? Maravilha. Escuto perfeitamente. Prazerzão estar aqui, viu? Obrigado pelo convite aí. É sempre bom a gente conversar um pouquinho. Isso. Não, de antemão, na verdade, nós da Office que agradecemos a tua participação. Desde o início, o pessoal da produção já me repassou que assim que foi feito o convite a você, você já topou de imediato. Foi só uma questão de ajuste de agenda. Então, nós que agradecemos a tua disponibilidade e a tua participação. Maravilha, maravilha. Estamos aqui. Vamos embora. Vamos lá. Rapaz, uma coisa que tá movimentando aí as rodas de bate-papo dos amigos é esse bendito conflito entre russos e ucranianos, né? Isso virou assunto de bate-papo em todas as rodas de amigos, final de semana, seja lá o que for. Mas, por incrível que pareça, apesar de ser o assunto mais badalado, digamos assim, nessas rodas de amigos, muita gente duvida e até desconhece que esse conflito que está acontecendo lá no estrangeiro, como diria o Matuto, né, pode trazer consequências ou influenciar de maneira concreta as nossas rotinas ou o nosso dia a dia. Então, eu queria que, com tua ajuda, a gente pudesse entender melhor de que maneira isso acontece, de que maneira isso pode refletir ou reverberar na vida do cidadão tido como comum, reles mortal aqui no seu dia a dia. Maravilha. De fato, muita gente sequer sabia para que lado do mundo ficava a Ucrânia, até a pobre da Ucrânia ser invadida pelos russos, né? E muita gente de início até disse, não, isso até porque não é o único evento de guerra que a gente tem no momento. A gente tem guerra na Somália, guerra em alguns países da África, guerra no Oriente Médio. A grande questão que a gente tem que lembrar é que, em primeiro lugar, uma coisa que eu sempre tenho dito, as fronteiras geográficas, elas podem ser distantes, mas as fronteiras econômicas não são mais. Desde a Segunda Guerra Mundial, que as fronteiras se aproximaram muito, porque ocorreu uma mundialização da economia. Qualquer produto que você olhar aí na sua frente, né, você, quem está acompanhando a gente aqui, que a gente está acompanhando basicamente pelo celular. Eu estou com o fone caindo aqui.
né? E o celular da gente, o fonezinho de ouvido, normalmente, mesmo que a indústria não seja a empresa inicial chinesa, ele é produzido na China. Ou pelo menos grande parte dele é produzido na China. Então, a roupa que a gente usa vem de outro lado do mundo. O copo que a gente está aqui tomando água, né, vem de outro lugar. O óculos que a gente usa, tudo vem de algum lugar, porque nada é construído sozinho. Então, o pãozinho, e aí vem como é que bate na gente. O pãozinho, que a gente aqui no Brasil tem um hábito de consumir pão, né? Então, o nosso pãozinho francês aqui, tão típico aqui da região da gente, todo mundo come um pãozinho de manhã, um pãozinho à noite. Ucrânia e Rússia são os juntos grandes produtores de trigo no mundo. Eles dois juntos produzem 30% do trigo. Exatamente, 30% de todo o trigo produzido no mundo. A Ucrânia, ela tem basicamente 1/3 da população. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem pouco mais de 10% da população no campo. E nós nos consideramos grandes produtores do agro. Fazendo conta redonda, a gente tem na Ucrânia pelo menos 1/3, pouco menos de 1/3 da população no campo. Bota aí, 25% da população no campo. Então, eles têm terras extremamente férteis. A produtividade de trigo deles é quase 2 vezes, ou pouco mais de 2 vezes superior à produtividade do trigo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles são grandes produtores, e não é só de trigo. Girassol, eles são os maiores produtores mundiais, e óleo de girassol entra na composição de uma série de itens, né? Eles também produzem minérios, eles produzem também fertilizante. Então, só para impactar de cara, 30% do trigo do mundo é ucraniano ou russo. Mas, poxa, a gente não compra. A gente compra da Argentina. Ok, mas quem comprava da Ucrânia e comprava da Rússia não vai poder comprar. Porque o trigo não vai poder ser entregue. Então, veja a situação. Lá na Ucrânia, a gente tem trigo que estava sendo colhido para que eles pudessem plantar a safra de inverno. Não vai poder ser colhido. O que foi colhido não pode ser entregue. Quem vai buscar? Quem vai mandar um navio seu? Não tem condições. Containers e navios que estão lá não podem voltar. Então, embora trigo não seja transportado em container, em graneleiro, mas você tem um impacto não só na oferta global de trigo agora, mas para frente. Porque grandes produtores, na Rússia tudo bem, mas os ucranianos não vão poder terminar de colher a safra, plantar a próxima safra para poder colher mais à frente. Então a gente já tem um impacto. Isso já elevou o preço do trigo no mundo em pelo menos 45%, 50%. Né? E tende a subir quanto mais se alonga a crise. Só que a gente também tem que lembrar outra coisa. Esse trigo chega no Brasil, ele vai para um moinho, esse moinho transforma em farinha de trigo. Isso tudo foi transportado. No caso específico do Brasil, com a logística que a gente tem, que já não é muito boa de infraestrutura, isso basicamente é transportado por caminhão movido a diesel. Aí vem um outro detalhe. A Rússia faz parte da OPEP+. Tá? São 24 países que produzem a maior parte. Para você pegar, se você pegar uma lista, eu até peguei um dia desse, que muita gente tem falado sobre petróleo, etc. Eu peguei uma lista, os 15 maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil faz parte. Apenas 3, se não me falha a memória, não são da OPEP. A Rússia, sozinha, ela produz 12% do petróleo mundial. Então, vamos entender. O petróleo subiu de preço porque um dos maiores, não é o maior, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil produz menos de 3% do petróleo mundial. Tá? É 2 e um pouquinho. Então, quando o Brasil aumenta a produção, a gente não impacta a oferta mundial de petróleo. A Rússia, quando cai a produção, ela afeta. Ela impacta. E tem um outro detalhe. Imagine, a Rússia, e não só a Rússia, mas todos os outros países que estão movimentando tropas, porque esse tabuleiro geopolítico, ele faz com que Estados Unidos movimente tropa, Polônia movimente tropa, Alemanha, não para entrar no conflito especificamente, mas para estar a postos em casos de precisar entrar no conflito. A China movimentou tropas. Um caminhão aqui no Brasil transportando carga gasta 1 litro por cada quilômetro, para quem não sabe. Um tanque de guerra, um avião, um caça supersônico,
Um caminhão militar, ele gasta muito mais de 1 litro por cada quilômetro. Então, o avião nem se fala. Um caça, ele tem um custo para subir altíssimo. Então, tudo isso é aumento de demanda por combustíveis fósseis, por consumo de petróleo, diesel, gasolina de avião, gasolina normal, no mundo, que já estava com o preço do petróleo caro. Por outro lado, além do aumento da oferta, a gente tem, o aumento da demanda, a gente tem uma queda da oferta mundial, porque todo mundo está proibido de comprar petróleo ou derivado da Rússia. E mesmo que você queira comprar, você tem um problema de logística global. Fora isso, a gente afeta toda a cadeia de logística. São navios que estão tendo que mudar de percurso, estão tendo que passar mais distante, são navios que estão impactados, que estão em áreas conflagradas. E aí, imagine, no final, o pãozinho da gente aqui vai ficar mais caro. Mas é o pãozinho aqui do cara que mora aqui em Casa Amarela e que não sabe nem está preocupado onde é a Ucrânia. Mas ele vai pagar um pãozinho mais caro porque o frete vai aumentar, trigo vai aumentar. Então, os custos vão aumentar. E o pior, amigo, os custos vão aumentar em um momento onde a gente já vem com uma inflação alta. E aí, só para esclarecer, existem alguns tipos de inflação. Uma inflação, ela é normalmente vista, vou botar aspas, não é fato, mas ela é vista como uma inflação menos preocupante. É aquela inflação que a gente chama inflação de demanda. Houve um aumento de renda, as pessoas foram consumir, houve um descompasso entre oferta e demanda, a demanda foi maior do que a oferta, naturalmente há um rearranjo de preço para cima. Normalmente se combate isso, como a gente está fazendo agora, com o aumento da taxa de juros. É uma regra. Nossa inflação atual, no Brasil e no mundo, ela é notadamente uma inflação que a gente chama de inflação de custo, inflação de oferta. É uma inflação que ela leva uma pancada do aumento dos custos. Tem que lembrar que em março, abril de 2020, quando começou a pandemia, que a gente parou de circular, o barril de petróleo Brent estava sendo negociado na faixa ali, oscilando de 20 a 25 dólares o barril, 22, 24 dólares o barril. Esse barril de petróleo chegou a custar agora, recentemente, 137 dólares o barril. Caiu um pouco, agora deve estar, não sei quanto é que está agora, mas chegou 109, 112, 107. Ele deve estar oscilando aí na faixa abaixo de 120. Então, tudo isso cria um impacto inflacionário na vida da gente. E aí a gente tem o boletim do Banco Central, o boletim Focus, que sai toda segunda-feira, que nessa segunda ele já saiu, e a expectativa de inflação para o ano 2022 era muito melhor do que a do ano passado, que fechou acima de 10%. A expectativa era um IPCA aí de beirando 5,5%, 5,4%, 5,45%, mais 5,5%, alguma coisa assim variando. Ele já foi reprojetado para 6,45%. Ou seja, a gente já está supondo que a inflação já leva uma pancada de 1 ponto percentual por conta de um conflito que não tem 30 dias. Né? Quanto mais ele se alongar, mais, infelizmente, o cidadão em casa vai sentir, viu? Entendi. Não, ficou claro que, na verdade, quem não tem esse traquejo, esse conhecimento desses movimentos econômicos e políticos, só sente na prática quando efetivamente vai comprar seu pãozinho lá na padaria de Casa Amarela ou vai tentar abastecer o carro para uma viagem de final de semana, mas você esclareceu de maneira ampla e esse jogo político, essa questão do xadrez, dessas movimentações que estão ocorrendo em torno do mundo, impactam diretamente nas nossas respectivas rotinas. Eu li a tua entrevista lá na revista Algo Mais, e a entrevista ela começa justamente com uma frase que me chamou a atenção, onde você afirma que as sanções econômicas impostas à Rússia, né, como forma de alguma forma, coibir esse avanço militar dela frente à Ucrânia, poderia até trazer impactos para a Rússia, mas também ia reverberar diretamente no mundo todo, já que dentro dessas questões históricas que você colocou, a Rússia não é qualquer player, não está falando de um país minúsculo. Você citou vários exemplos aqui,
é 12% da produção de petróleo mundial, 80% do óleo de girassol, 30% do trigo, fertilizantes, agrotóxicos. Então, a gente não está falando de qualquer player, a gente está falando de um senhor player dentro dessa geopolítica econômica. E fora isso, lembre que 40% do gás consumido no inverno alemão vem dos gasodutos russos. Então, assim, a Alemanha, ela está na mão da Rússia. Então, e você tem outros países da Europa. Peguei a Alemanha porque a Alemanha é que é mais impactada. E eles não têm como mudar do dia para a noite. Isso. Exato. Não tem como mudar. Então, isso encarece o custo de vida na Europa, né? Isso muda a dinâmica. Então, de fato, você quando está falando, a Rússia, ela sonha, mas ela não é uma superpotência econômica. A Rússia é um país grande, é um país rico, é um país importante no cenário internacional, mas quando você pega, por exemplo, o PIB da Rússia e compara com a população, né? Então, você vai ter, por exemplo, o PIB da Rússia é um quarto menor, mais ou menos, 20, 25% menor do que o PIB, por exemplo, da Itália. Só que a população da Itália deve ser aí menos que a metade, sei lá, 40% da população da Rússia. Então, mas é, como você bem colocou, um player importante em dois cenários. Militar. Isso. Então, militarmente, a Rússia é, sim, um player importante. Segundo, porque ela herdou todo o arsenal militar da União Soviética. E ela é também, do ponto de vista de fornecedor internacional de uma série de produtos extremamente importantes para o mundo, um país extremamente importante. Né? Extremamente importante. Então, o impacto não é o impacto de dois pequenos países. É o impacto de, nesse sentido, sim, uma potência militar, uma potência do ponto de vista de fornecimento de uma série de itens, inclusive minério e tudo mais, né, para o mercado internacional, num momento onde a gente já vem sofrendo no mundo todo, desde 2020 com a pandemia, e no caso específico do Brasil, a gente vem sofrendo há 10 anos que a economia não cresce. Né? Então, isso foi realmente assim, algo que eu brinquei um dia desse falando com um jornalista, eu disse, pense numa coisa desnecessária para a economia brasileira, foi esse conflito no leste europeu. Exatamente. E aí você tratou dessa questão da Alemanha, né? A Alemanha até relutou em se posicionar frente a esse conflito que a Rússia tinha deflagrado, justamente por essa dependência, ou superdependência do gás russo, né? Ela demorou frente a outras nações que já se posicionaram imediato condenando a invasão russa. Ela relutou porque justamente tinha essa dependência ou essa superdependência do gás russo. Então é um outro poder. Foi o caso do Brasil também, com a dependência internacional. Foi o mesmo caso do Brasil, com a dependência extrema para o agronegócio, que hoje é extremamente importante para a economia brasileira. Né? A gente está aí com a dependência extrema, porque você tem aí um volume imenso de todos os fertilizantes consumidos no Brasil, vem da Rússia, e especificamente, se não me falha a memória, quando a gente está falando de derivado de potássio, se não me falha a memória, estou falando de memória aqui, pode ser que eu esteja errando, mas eu acho que é os derivados de potássio, a gente passa de 50%. Exato. Então, assim, para o nosso agronegócio, claro que as compras já foram feitas, né, isso não se compra, ninguém vai comprar fertilizante para o agronegócio, assim, eu vou ali e vou comprar uma caixinha. São negociações de longo prazo. Só que a negociação futura ela já está contaminada. Né? A gente não tem como, do dia para a noite, mobilizar novos fornecedores. E aí tudo isso cria um temor muito grande. Claro, pode trazer oportunidades no curto prazo, porque alguns produtos que, por exemplo, no setor de alimentos, que o agro russo e ucraniano vendiam para a Europa, agora certamente vão abrir oportunidade para o nosso. Mas
a gente não tem como prever o que vai acontecer, porque a gente não tem condições de olhar e dizer assim, olha, esse é um conflito que vai durar mais 15 dias, mais 20 dias, ou, que vai ser muito pior, se esse conflito se alonga, ou, oxalá não aconteça, se esse conflito, além de se alongar no tempo, ele trouxer outros players, porque isso aí sim pode fazer com que a gente entre em uma situação extremamente caótica na economia mundial. Seria basicamente enfrentar duas guerras, uma pandemia e uma outra guerra de nível mundial, que isso a gente espera que efetivamente não aconteça, porque isso não estava no cenário, isso não estava desenhado. Porque, muito embora há 10 anos a Rússia se prepare para esse evento, mas grande parte da população, inclusive analistas, eles não acreditavam, vamos dizer assim, que no século XXI, né, embora não seja segredo, é uma coisa que, inclusive, que eu tenho comentado, desde a invasão da Crimeia, que a Rússia se prepara. A Rússia botou quase 700 bi de dólares aí, metade disponível já. Então, a Rússia estava preparada para sanções, ela sabia que ia ter sanções, ela sabia que ia tentar invadi-la e etc. Mas que, efetivamente, não cutucasse, digamos assim, nenhum outro player que faz parte de grupos como a OTAN, como a União Europeia, né, que a princípio os países não iriam ter, aspas, motivos, né, para entrar no conflito. Então isso foi muito bem. O pessoal tem criticado muito a Rússia e etc. Eu não sou especialista militar, mas o pessoal brinca que economista ele se mete em todos os assuntos. Na verdade, é o método de pensar do economista, que é um método basicamente estratégico, avaliando vantagens, desvantagens de cada operação, né? Avaliando o indivíduo que toma. Por isso você falou ali de analista comportamental. Eu fui estudar análise comportamental, não foi para me tornar coach, eu não tenho nada contra, mas não é o meu perfil profissional. Sim. Mas muitas vezes, quando eu vou falar de finanças, ou em uma empresa, ou com uma pessoa em particular que precisa de apoio nas suas finanças, muitas vezes eu tenho que compreender quem é o indivíduo que está ali. Porque ele é que está trazendo. Perfil, né? Exatamente. Então, quando a gente usa esse método de economia, a gente consegue pegar algumas nuances. Caramba, a Rússia invadiu a Crimeia, a Rússia estrategicamente, né, não quero justificar, não estou defendendo Putin. É porque eu fui falar isso aqui e o pessoal já caiu de pau em mim. São fatos, né? Mas, exato. Mas os movimentos da OTAN se aproximando da Rússia, isso todo mundo sabia que a Rússia responderia, talvez não imaginassem que nessa medida de força, mas que ela responderia, porque ela já vinha indicando isso, desde 2014, então tem praticamente 10 anos aí, que a Rússia organiza suas finanças, gerando reservas e etc., e fazendo acordos com a China. Então, quando começaram a sair as sanções, eu disse, olha, ele já tem acordos com a China para que ele possa usar o sistema de cartões da China, ele já tem acordo com a China para que a China compre, inclusive a China aproveitou do momento e está comprando o gás natural dele já com 40% de desconto, né? Porque também ninguém vai dizer para a China não compre. Não compre, exatamente. Quem é um outro grande player. Quem vai chegar? Outro grande jogador. Quem vai chegar para dar uma ordem dessa para a China? Ninguém, né? Então, a China está comprando gás. Então, eles estão comprando gás da China, da Rússia, e eles estão, obviamente, pagando a Rússia. Então, a Rússia está recebendo recursos. Agora, o cidadão russo vai pagar um preço pesado. Inflação russa, a economia russa deve cair algo em torno de 10% o PIB esse ano. E foi um PIB que caiu pesado na pandemia. Então, a expectativa mundial, estrategicamente, é que a situação de Putin ela se torne insustentável politicamente por conta da derrocada econômica. A derrocada da economia russa é a esperança de que movimente os players locais dentro, né, que sustentam as oligarquias russas, que sustentam o poder, para que eles possam efetivamente trocar de mandatário, né? Mesmo que a política continue a mesma, mas troque de mandatário, o que eu não acho simples, porque questionar a hegemonia Putin colocou isso no tabuleiro também,
né? Ele não é nenhum menino inocente, ele não está há anos no poder da Rússia. E o leste, eu ouvi uma frase de um professor do INSPER, professor Leandro, e ele disse algumas coisas assim que são muito boas. Uma frase que ele disse foi: o leste europeu, a gente usa muito isso no Brasil, foi uma frase de Vinícius de Moraes, o Brasil não é para iniciantes, uma coisa desse tipo. E aí, amadores. Para amadores, pronto. Né? O Brasil não é para amadores. E ele usou uma frase parecida com essa para o leste europeu todo. Ele disse: o leste europeu não é para amadores. Né? Aqueles caras foram criados dentro de um cenário de Guerra Fria, aqueles caras foram criados em um cenário de derrocada da União Soviética, de reconstrução dos seus países. Então, isso estava no cenário, isso estava na pauta. Ele, ali, claro que talvez ele tenha tido, vamos dizer assim, um impacto de sanções que nunca foram vistas, que ele tenha dito: caramba, fizeram mais forte do que eu estava pensando. Mas ele também, quando invadiu, talvez ele tenha agido mais forte do que eles estavam pensando. Então, são coisas que estão na balança, estão aí. A expectativa da gente é que ele possa atingir seus objetivos, entrar... eu falei isso também, o pessoal ficou meio assim comigo: você está torcendo para ele tomar Kiev? Eu digo: eu estou torcendo para ser rápido. Porque, efetivamente, a gente sabe que não é possível comparar o poder, né? Claro que é muito bonito do ponto de vista nacionalista, a gente vê o que a Ucrânia está fazendo, é até emocionante, né? Isso. Mas a gente sabe que... envolvida, isso, mas do ponto de vista militar, né, eu vi um general americano falando que isso é extremamente complicado, porque basicamente você está colocando a população em risco, porque não vão ser mais alvos militares, vão ser alvos que podem ser civis, porque os militares estão envolvidos junto com os civis, que foi o que aconteceu no Oriente Médio. Vamos ser justos também. Né? A Rússia não causou lá a destruição que foi causada, por exemplo, na entrada em Bagdá. Então, a gente sabe que eles estão assim, na medida do possível, até porque tem uma relação histórica entre os países, né? Então, o pessoal tem família de um lado, família do outro, é complicado. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu creio que ele vai conseguir entrar ali, e aí depois que ele tiver, eu vou fazer uma analogia aqui, depois que ele tiver no Mata-Leão, ele vai dizer assim: agora bate e se entrega para a gente fazer o acordo aqui, né? E ver como é que faz. Seguir a vida, né? Seguir a vida. A minha expectativa é essa, porque isso se resolveria num prazo mais curto. Se a gente entrar num combate urbano, e eu estou replicando aqui, a gente busca conhecimento, né? Então eu vi alguns generais americanos que têm uma baita experiência, né? Porque o exército americano é um exército experiente em combate real, né? Não só em leitura de Carl von Clausewitz, que eu também já li, está ali, mas eu também não estou querendo desmerecer os leitores de Clausewitz, mas efetivamente são pessoas que tiveram uma experiência prática de não só estudar, mas entrar em combate real. E eles comentavam isso. Eles comentaram: se aquilo se tornar uma guerra urbana, isso pode levar anos. E aí isso pode arrastar a população civil ucraniana para uma situação muito complicada. Isso pode arrastar o cenário internacional, porque a gente vai ter mais pressão internacional para apoio e socorro aos ucranianos. Isso é bem mais complicado do que a situação que a gente está vendo até agora. Isso. Edgar, ficou claro pela sua fala que o conflito russo-ucraniano, dentro daquele contexto que você afirma de mundialização das economias de mercado, e o mundo todo, economicamente, ele vai sentir, de alguma forma, o impacto disso. Mas a gente também consegue perceber que esse conflito está influenciando, de alguma maneira, nas questões políticas. Né? Prova disso é Joe Biden, nos Estados Unidos, que até então não tinha uma popularidade tão grande e estava sendo questionado do ponto de vista de economia doméstica, mas, de alguma forma, a maneira como ele está conduzindo a participação dos Estados Unidos nesse conflito, de alguma maneira, fez com que essa popularidade dele crescesse. Trazendo essa questão política do cenário nacional. Esse ano, no final do ano, a gente vai ter eleições majoritárias, né? Presidente, governadores, deputados, senadores, enfim. De que maneira você, eu sei que não é na sua área de atuação, mas de que maneira você enxerga
a economia movimentando ou influenciando de alguma forma também nessa corrida eleitoral? Olha, aí eu vou separar algumas coisas. A importância do Brasil nesse contexto também não é muito grande. Tem que ser justo. Né? Então, a maior repercussão foi a viagem do presidente à Rússia em um momento que havia a possibilidade. Mas o fato é que, se você observar, até os ucranianos eles não tinham fugido da cidade até um dia antes. Exato. Porque, na verdade, eles diziam isso aqui é fogo de palha. Né? Então, quando começou, eu tenho, se tu entrar no meu site, tu vai ver que tem um artigo lá que eu postei, eu não me lembro onde ele foi publicado, que falava sobre aquele vamos dizer assim, embate, que ali não iria naquele momento, naquele cenário, chegar às vias de fato, mas aquele embate econômico entre Estados Unidos e China lá de 2017, 2018. Me recordo. E aí eu escrevi e eu botei, disse, gente, isso aqui é como 2 peixes beta. Eles precisam se armar, eles precisam ocupar espaço político, né? Mas não é interessante para nenhum dos dois entrar em sanção um contra o outro, né? As empresas americanas precisam, os bancos americanos precisam. Quando a gente teve a crise de 2008, o socorro chinês aos bancos americanos foi maior do que o socorro norte-americano. O primeiro socorro de Obama, ele foi menos da metade, foi um valor X, eu não me recordo do valor, foi em 2008, do Lehman Brothers. Então, o socorro americano foi um valor X. 2, 3 dias depois, o socorro que os bancos chineses deram, o help lá, para os bancos americanos, foi exatamente o dobro. Não era interessante para a economia chinesa que tivéssemos uma crise mais séria do que já vinha acontecendo. A verdade é que eu falei isso e se a gente fosse olhar os comentários políticos do cenário internacional, até 3 dias antes era Rússia movimenta tropas, Rússia movimenta tropas. E os jornalistas dizendo em Kiev, aqui não há nenhum problema, aqui a vida segue normal. O próprio presidente Zelensky dizendo que a população não precisava se preocupar, que não havia risco. Né? E a população sem uma movimentação, efetivamente, de fuga. Isso. Então você tinha lá jogadores de futebol brasileiros, o brasileiro não é um cidadão que conviva com guerra, a gente tem problemas outros, mas guerra a gente não tem esse convívio. Então, é de pensar que os brasileiros que residiam lá, na menor possibilidade de uma guerra, eles pudessem, né, se evadir. Isso. E você viu a quantidade de jogadores de futebol que estavam ali com o jogo marcado. Então, assim, embora houvesse toda a movimentação, eu acredito que isso não era tão esperado. Talvez pelos serviços de inteligência e etc., isso houvesse... Não era tão factível, concreto naquele momento. Um asterisco mais negrito itálico. Mas para o restante do mundo, e até para os analistas, se você for olhar, porque depois que acontece, todo mundo vem dizer, eu sabia, eu disse, né? Mas embora houvesse todo indicativo, você não tinha aí uma posição. Então a gente teve, de fato, essa visita. Mas o conflito em si, mais importante do que... O caso dos Estados Unidos é diferente. Estados Unidos, Alemanha, França. Estados Unidos, pela importância militar que tem, porque ser quem, na verdade, domina as decisões da OTAN, né? Então, você tem aí uma importância tremenda para o cenário internacional das decisões dos Estados Unidos, do ponto de vista militar, como principal player da OTAN. Mas você tem aí, do lado de lá, Alemanha, você tem França, que são países que estão, inclusive porque está muito próximo fisicamente para eles. Então, o que é que acontece? No Brasil, eu não acredito que esse conflito ele tenha uma influência muito forte. Até porque, se você observar, os 2 principais candidatos, eles procuraram não se posicionar de uma maneira muito incisiva, foram até cobrados contra a Rússia. Porque a Rússia é um parceiro do Brasil em uma série de aspectos econômicos, inclusive. Então, nesse sentido, os 2 candidatos principais, eles até, vamos dizer assim, armaram um palanque parecido. O que acontece é que aí sim,
A gente tem um cenário econômico conturbado por um cenário político polarizado, com uma discussão política que antecipou o pleito eleitoral em muito, o que acaba tirando o foco de uma série de atividades. E sim, a questão econômica vai pesar muito, né? O que eu sempre digo, em toda eleição, a população tem uma lembrança de curtíssimo prazo. Isso. Curtíssimo prazo. E as questões econômicas, elas são sempre a bola da vez. Se você lembrar as eleições de Clinton contra Bush, caramba, agora me faltou o ano, mas Bush pai. E Bush, ele tinha todo o perfil para vencer Bill Clinton. Naquele momento não se cogitava muito, né? Até o perfil, né? O americano tem essa característica, votar naquele herói de guerra, e aí a gente, independente de questão político-partidária, Bush tem o perfil que o americano gosta. Um cara respeitável, um cara consolidado do ponto de vista empresarial, um cara com uma família com história política, né? Com história pessoal de herói de guerra. Você pode até não gostar do Bush, ou ser um crítico da família Bush por conta das ligações com o petróleo, com a CIA. Tem todas aquelas teorias conspiratórias. E é fato, é uma família ligada ao petróleo, uma família que ocupou cargos em serviços militares e de inteligência. Mas o cidadão Bush cumpriu o seu papel militar, isso é muito bem visto pelos americanos. Foi, de fato, um herói de guerra com história confirmada. Então, era um perfil que o americano típico votaria. Mas a campanha de Clinton, ela foi muito inteligente. O marketing do Clinton, ele basicamente batia forte numa questão. A questão econômica, ali no curto prazo. O que é que está pegando? Como a gente começou conversando, o que é que está pegando aqui no meu cuscuz, no meu pãozinho francês, no meu ovo frito, né? No meu feijão com arroz? O que é que está pegando? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação e é isso que vai pegar muito. Então, eu acho que o cenário, aqui no Brasil, ele é impactado fortemente pelo pleito eleitoral, sim. E o que vai pegar é, de fato, a questão interna. Ou seja, inflação, desemprego e etc. E digo mais, no curto prazo, porque é característica de qualquer eleitor do mundo. E no caso do Brasil, aí os pesquisadores, né, eu não sou pesquisador de pesquisa eleitoral, mas sabem que no Brasil isso também é muito forte. Isso. Então, assim, fica claro que esses assuntos macros, como economia e política, eles influenciam e impactam diretamente no dia a dia do cidadão, nos mais variados aspectos, né? Desde da sua rotina básica, das suas rotinas básicas, até a decisão eleitoral, quem será o novo presidente do Brasil. Mas eu também enxergo que, em paralelo, apesar de ter esses aspectos macros, tem a figura do indivíduo, né? Que também, através das suas ações e da sua forma de consumir, também vai determinar de que maneira ele vai definir a sua trajetória, digamos assim, nesse cenário maior. Aí me vem a minha pergunta. Qual a importância da educação financeira para esse indivíduo, cidadão, para que ele possa lidar ou passar da melhor forma por situações como essa que a gente está vivenciando agora? Porque você colocou muito bem. A gente, historicamente, já tem assuntos que são práticos, como, por exemplo, inflação. De 2020 para cá, a gente teve uma questão associada à pandemia, a crise sanitária que provocou ainda mais a exacerbação dessas questões. Então, de que maneira a educação financeira pode ajudar esse cidadão reles mortal a passar da melhor maneira possível com essas crises ou lidar da melhor maneira possível? Olha, vou tentar dar uma brifada, né? Porque a pergunta é muito boa e a resposta é bem ampla, mas eu vou tentar dar uma brifada. Vamos pensar em dois contextos. Um contexto aqui mais próximo, que sou eu, e um contexto externo, que interfere no meu eu, na minha vida pessoal. Isso. O brasileiro, tem uma pesquisa antiga do Serasa que mostra que 50% dos brasileiros sequer saberiam dizer quanto ganham ou quanto gastam em média. Então, o brasileiro ele tem uma característica de não se planejar.
né? Então, isso tudo impacta. Claro, eu estou falando de crise, eu estou falando de guerra na Europa, eu estou falando de processo inflacionário, eu estou falando de desemprego, de queda do PIB. Ok, mas eu não sou um cara a favor do vitimismo da crise. Tem uma historinha antiga que conta, eu vou tentar ser bem rápido assim, só para ilustrar, conta a história de um senhorzinho que tinha um pequeno caldo de cana e ele, ali trabalhando diariamente, ele conseguiu educar o filho, mandou o filho para a faculdade, o filho foi, estudou economia, se formou, saiu capacitado a fazer análise de cenário, voltou para o caldo de cana e disse, vou ajudar meu pai. Mas meu pai, aí o pai disse, vou agora, estou bem, parei de pagar sua faculdade, vou comprar um novo engenho de caldo de cana para botar outro caldo de cana. Não, pai, não compre, porque estamos vivendo uma crise, vem uma guerra, o cenário está difícil, é melhor a gente não fazer. Aí o pai disse, eu vou então comprar um novo freezer para botar refrigerante. Não, pai, não, porque a crise. E o pai quebrou. Né? Na verdade, se você olhar, mesmo com toda a crise, a gente tem inúmeros casos de empresas que cresceram. Sim. Oportunidade, né? A gente tem inúmeros casos de profissionais que cresceram. Cresceram, às vezes, em outra área. Tem um livro que virou best-seller na pandemia. Fica até a dica para quem quiser ler. Antifrágil. Né? Antifrágil é um livro do mesmo autor, né, que eu adoro, que é A Lógica do Cisne, Nicholas Taleb. A Lógica do Cisne Negro. Que ele mostra exatamente que o mundo muda. E a gente tem que estar pronto e preparado para mudar com ele. Tem um poema que eu gosto muito de Camões, eu acabo me repetindo muito com esse poema. Ele fala, o mundo é composto por mudanças, gerando sempre novas novidades. Do mal ficam as mágoas da lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Mudança. Camões estava falando há 500 anos atrás sobre mudança. O mundo é composto por mudanças. A gente tem que estar preparado para mudanças. Em um mundo que muda, em um mundo que é instável, eu não posso viver deixando na mão de outro, porque eu estarei sendo o quê? Eu estarei sendo simplesmente conduzido, dirigido por outro. Eu vou depender do governo, eu vou depender de uma crise, eu vou depender... A única forma que a gente tem, de fato, é tomar as decisões da nossa vida nas mãos e ser efetivamente protagonista da minha vida. Para que eu seja protagonista da minha vida, a primeira coisa que eu preciso é ser, de fato, quem toma as decisões financeiras que vão me impactar aqui, ó. Mas aí, infelizmente, se você for olhar, na prática, o brasileiro não tem a cultura de uma boa educação financeira. Eu falo muito sobre empreendedorismo. Né? Sábado agora eu vou dar uma palestra sobre empreendedorismo. Dia 23 eu vou dar outra sobre empreendedorismo. E uma coisa que eu digo, muitas vezes, quando a gente vai empreender, primeiro é o indivíduo. Antes do CNPJ tem um CPF. Muitas vezes alguém vem conversar comigo sobre uma empresa com problemas e, na verdade, a empresa não tem problema nenhum. A empresa tem um produto bom, os funcionários estão ótimos, os processos estão ok. Ela tem, claro, um ou outro probleminha, porque o dia a dia da gente faz com que as empresas, naturalmente, graças a Deus, tenham um problema. É uma oportunidade para crescer e evoluir. Mas, se você for observar, o problema é o empreendedor. Então, eu sempre falo para o empreendedor, vai empreender, antes de empreender, controla as tuas finanças pessoais. Se tu não controla as tuas finanças pessoais, se tu não sabe quanto tu ganha, quanto tu gasta, se tu não tem uma reserva de emergência, se tuas reservas não são separadas por objetivos, reserva para trocar o carro, reserva de emergência, reserva para aposentadoria, e alocadas em aplicações que permitam a você acessá-las no momento adequado, observar a liquidez de cada aplicação e remunerar essas aplicações com a remuneração adequada para cada um dos objetivos. Se você não consegue fazer isso, como é que você vai pensar, por exemplo, em ser empreendedor? Nunca esqueça. Primeiro, educação financeira pessoal, depois corporativa. Primeiro lugar. Se você não é protagonista da sua própria vida, você vai passar o resto da vida culpando a crise, o governo, o presidente, e você não vai produzir. Porque com todas as dificuldades,
Se você olhar para o lado, você vai ver aquele amigo teu que prosperou, que perdeu o emprego, que teve redução de renda, mas não parou de pagar as contas. O mundo não é melhor para ele, não. O mundo é o mesmo. A diferença é que ele é melhor para ele, talvez, do que você seja para você, né? Então, essa característica que a gente tem, de muitas vezes, tem até estudo mostrando isso de psicologia comportamental, mostrando que a gente, e o brasileiro tem muito isso, de ele dar preferência ao prazer momentâneo em troca, né, do benefício futuro. É natural que a gente tenha essa dificuldade. Isso não é antinatural, não. Isso é natural. Mas com treinamento, né, a gente consegue isso. Isso eu vejo muito quando a gente vai conversar, e aí algumas pessoas, eu não atuo basicamente com mentoria pessoal, mas faço quando algumas pessoas me procuram especificamente. E eu vou ser sincero para você, eu nunca precisei conversar com uma pessoa, nunca não, mas assim, 99% dos casos, mais do que 4 vezes para que essa pessoa pudesse. Por quê? Porque é mudança de comportamento. Saber fazer orçamento, qualquer pessoa sabe fazer num Excel ou num caderno. É mudança de comportamento. A gente tem que querer ser protagonista. Se a gente não quiser, aí sai do economista e aí tem que procurar um psicólogo, porque aí é ele quem vai ajudar a pessoa. Exato. Isso na contabilidade a gente chama de princípio da entidade, né? É a separação justamente da figura pessoa física e da figura pessoa jurídica, como você colocou muito bem nas suas consultorias, de cara você percebe logo isso, né? A empresa ela isso é extremamente importante. Exatamente. Isso é extremamente importante. Esse é o principal problema, eu diria, das pequenas empresas todas. Isso. Todas. Todas em maior ou menor grau. Em maior ou menor grau. Né? Exato. As pessoas não entendem. Às vezes o empresário ele não percebe que a empresa dele vai muito bem. A empresa dele vai tão bem que dá margem a ele fazer bobagem. Né? Exato. Essa confusão, né, entre pessoa física e pessoa jurídica. E a pessoa eu já fui em empresa, um empreendedor. Olha, eu já fui numa empresa que o empreendedor queria vender a empresa. Então ele pediu, olha, eu queria conversar contigo. Eu disse, olha, tu não tem um contador? Pede o teu contador. Eu sempre digo na minha palestra, o melhor amigo do empreendedor é o contador. Honesto, capacitado e com visão gerencial. Acabou. Para não ser também aquele contador que avisa que a tua empresa quebrou há 4 anos atrás, porque ele está com a contabilidade atrasada. Né? Então, se ele é honesto, conhece do riscado e tem visão gerencial, está ali te apoiando, acabou. É o melhor amigo do empreendedor. Chega teu contador, conversa com ele. Ele sabe ver quanto tua empresa vale. Ele disse, eu queria conversar com você. Eu digo, tá bom, vamos aí. Eu digo, peça tudo ao contador, que como diz o Matuto, as contas ele faz. Exato. A gente sentou, olhou a empresa todinha, olhou os relatórios, tomei 2 cafés com os funcionários, chamei ele e disse, tu vai vender tua empresa? Tu jura? Porque eu tenho certeza que tua empresa funciona perfeita. Isso. Funciona perfeita. Ah, mas minha empresa, eu ganho pouco, trabalho muito. Eu digo, vamos fazer as contas. Exato. Quando ele fez as contas todinhas, ele percebeu que a empresa dele, ele não ganhava pouco. A empresa dele pagava todas as contas da família dele. Ele, mulher, mãe, sogra, todo mundo tinha celular, todo mundo usava o carro, todo mundo usava os funcionários. Eu digo, faça o seguinte, separa. Você vai perceber sua empresa. E aí sua empresa vai ter condições de crescer, você vai reinvestir. Né? Na hora que ele separou e fez o mínimo, definiu um prolabore, coisa mais boba do mundo. É Pareto, né? Então, se você olhar, escolher 20% dos problemas mais simples, posso com certeza acertar que você resolve 80% dos impactos negativos que sua empresa tem ou sua vida pessoal. Então, quem diz isso não sou eu, não, é Pareto. Então, você vai lá e dá uma olhada. Só fazer isso,
Com 2 anos, a empresa dele já tinha crescido horrores. Acabou. Ele passou a ser um cara mais chato para a família, né? Exato. Então, mas a empresa dele cresceu horrores. E no curto prazo todo mundo reclamou, no longo prazo todo mundo ficou feliz. Porque, inclusive, a família dele trocou de imóvel em 2 anos. Olha aí. Né? Então, eu sempre brinco que, usando a frase lá do publicitário de Clinton, dizendo que uma das coisas mais importantes na vida da gente é a economia. Né? Você, quando está, e a gente tem um endividamento crescente no Brasil, agora, atual, recente, a gente, quando está endividado, tem uma pesquisa da Serasa que mostra que 30% de todos os endividados têm algum nível de depressão. Cara, se a gente está com 80% da população brasileira endividada e 30% tem algum tipo de depressão, a quantidade de pessoas em casa que estão escutando a gente agora, que estão lá tristes e não estão identificando ainda que estão em um princípio de depressão, certamente tem uma componente importante da questão financeira. Exato. Pense na sua educação financeira. Educação financeira é saúde pública. Educação financeira é saúde pública. Se você tem um cenário externo, aquilo que eu falei, macroeconômico, satisfatório, você facilita a vida do cidadão para que ele seja menos impactado negativamente. Se esse cidadão, por sua vez, ele é capacitado a gerir bem suas finanças, certamente, do nível macroeconômico de saúde pública, você tem uma redução aí grande, eu posso apostar com você, de uma série de problemas. Não tenho pesquisa para confirmar, mas você vai ter certamente divórcio. Tem pesquisa nos Estados Unidos que mostra que 50% dos casos de divórcio estão ligados à economia. Em grande medida, não só a problemas financeiros, mas como o que eles chamam de traição financeira. É a pessoa que esconde dinheiro da outra, gasta sem contar, endivida-se sem gastar, prepara-se para, se um dia eu me separar, eu vou deixar meus bens aqui já separados, e a outra pessoa descobre, e aquilo é visto como uma traição, né? Porque vocês são, aspas, sócios na vida conjugal e nas finanças do casal e da família. Então, nos Estados Unidos tem pesquisa que mostra que 50% dos divórcios acontecem por questões que envolvem algum tipo de questão financeira. Endividamento, crise no casamento causada por desemprego, por traição financeira, qualquer coisa. 50% é o resto. Então, imagine como... eu sempre afirmo, quando me chamam para fazer palestra sobre finanças pessoais, eu digo, finanças pessoais, gente, é saúde pública. 30% dos endividados brasileiros, e somos 80%, né, de brasileiros endividados, eles têm algum nível de depressão. Quando você associa isso a outros problemas, então a gente tem aí problemas diversos que vão reverberar na sociedade. Divórcio, problema de pais e filhos, violência doméstica, homicídio, feminicídio, uma série de coisas que, se a gente tivesse tempo, né, de fazer o que Levitt fez lá nos Estados Unidos, que era fazer pesquisa sobre isso, a gente certamente ia encontrar, dentre as variáveis que impactam uma série de mazelas da sociedade, né, a gente ia conseguir buscar essa questão de finanças pessoais lá, escondidinha, lá embaixo, né? Falência pessoal, que não existe aqui legalmente no Brasil, mas na prática existe, porque a gente tem pessoas que estão efetivamente falidas, né? E estão aí nesse cenário, depressivas, insatisfeitas, frustradas. Então, finança pessoal, para mim, é uma questão de saúde pública. Perfeito. Edgar, me falta palavras para agradecer essa aula que você nos deu agora em relação a todos esses questionamentos macros e mais específicos que nós te fizemos. Então, reforço aqui o agradecimento por você ter topado participar do nosso projeto hoje. E danado é isso, e ter esclarecido, esmiuçado todos esses detalhes, essas questões que estão acontecendo no mundo e aqui localmente em Pernambuco. Deixo aqui o meu abraço e meu agradecimento. Te agradeço, sempre à disposição, é sempre um prazer a gente poder fazer isso, porque eu acho que tem um papel importante que a gente cumpre, que é o papel de divulgar conhecimento.
né? É o papel exatamente da gente poder facilitar a vida das pessoas que estão em casa, que às vezes não teriam acesso. Tem acesso ao celular, ao Instagram, mas às vezes não teria saco, por exemplo, para assistir um vídeo do YouTube de uma aula de economia. Exatamente. Né? Ou não tem a oportunidade de ir para uma faculdade assistir uma aula, como é que eu vou dar daqui a pouco, de finanças. Então, a gente sabe que isso acontece. Então, eu acho que é importante a gente ter esses espaços e a gente poder cada vez mais difundir informação correta, informação baseada em fatos, informação sem o forçado viés, porque todo mundo tem sua própria ideologia, então a gente sabe que isso vai acontecer, mas sem a gente forçar a carga na retórica para confirmar ou para desabonar alguma posição política, né? Tentando fazer da forma mais isenta possível. Né? Ok, sempre à disposição, foi um grande prazer. Correr, que eu tenho uma reunião agora. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.